bom ver aqui tantos jovens à frente, tão bom vocês estarem cá hoje de manhã fresquinhos, com vontade de aprender, com vontade de ouvir a palavra de Deus. E vocês aí atrás também, bom que estejam aqui e obrigado por terem vindo. E hoje nós vamos falar acerca de um assunto altamente espiritual, um assunto que une famílias e que divide famílias, um tema que une irmãos, que divide irmãos, um tema que junta nações, que divide nações, que alegra uns e preocupa todos, que entristece alguns e que anima muitos. E como eu disse, é um assunto altamente espiritual. Sabem do que é que se trata? Sabem do que é que vamos falar hoje? Dinheiro, money, argent, geld. Ok? E é um assunto altamente espiritual. Se assim o não fosse, as Escrituras não falavam tanto acerca de dinheiro. E sabem, vocês têm uma ideia de quantas referências é que nós temos na Bíblia acerca de dinheiro ou de riquezas? Portanto, podemos falar de ouro, pedras preciosas que eram moeda de troca nos tempos bíblicos. Nós temos 737 referências nos textos sagrados. E para aqueles que gostam de contabilidade e de estatística e de sondagens, vocês têm ideia se a Bíblia fala mais acerca de coisas más ou de coisas boas? Quantos é que acham que a Bíblia fala mais vezes acerca de coisas más? Levante o braço. Quantos é que acham que a Bíblia fala mais acerca de coisas más? E quantos é que acham que a Bíblia fala mais acerca de coisas boas? Há muita gente que está aqui indeciso. Ok? Pronto, aquelas pessoas que acham que a Bíblia fala mais de coisas más do que de coisas boas, tiveram muito azar, porque provavelmente leram muito pouquinhas vezes a Bíblia e só leram essas partes. Porque a Bíblia fala muito mais de coisas boas. Só para vocês terem uma ideia, quantas vezes é que a palavra ódio é referida na Bíblia? Comparando com as vezes que a palavra amor é referida na Bíblia? É assim, a Bíblia fala mais de 300 vezes de amor e fala 87 vezes de ódio. Então, o amor vence. Ok? Atenção que nós estamos a falar só de aritmética e de estatística e de contabilizações. Mas o amor vence. E sabe quantas referências é que há ao inferno na Bíblia? Eu disse que em relação ao dinheiro que havia 737. Em relação ao inferno, há 54 referências. E em relação ao céu, há quantas? 580. É mais de 10 vezes. Portanto, irmãos, vamos pensar, ficar com as coisas boas. Não vamos descurar as coisas más, não vamos descurar os perigos, não vamos descurar os riscos, mas vamos reter o que é bom. Amém? E então, falar de dinheiro é sempre incómodo. E falar de dinheiro a partir do púlpito de uma igreja, ainda mais incómodo é. Portanto, ponham-se no meu lugar. E tal como eu disse há pouco, este é um tema que cria muitas divisões, que cria muitas separações entre as pessoas e que cria muitas divisões entre os teólogos e os estudiosos da palavra e aqueles que expõem a palavra. E é um tema que dá para discorrer muita doutrina, muita teologia e muita criatividade. E começa logo para a abordagem à questão do dízimo. Nós devemos dar o dízimo, não devemos dar o dízimo. O dízimo são mesmo 10% dos nossos rendimentos. Mas o Senhor Jesus não veio abolir a lei. Mas o dízimo também não era anterior à lei. E qual é a fonte? Porquê é que nós temos estas preocupações? Porque o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Senão, não havia
tantas referências no Velho Testamento, no Novo Testamento. As vezes que Jesus aborda esta temática são muitas. E então, a lei, os 10 mandamentos, servem-nos hoje para alguma coisa? Aqueles princípios explanados no Velho Testamento têm alguma validade nos dias de hoje? A lei, os 10 mandamentos, os princípios, os profetas, eles trazem-nos princípios que são irrefutáveis para a vida do dia a dia. E não são um topo máximo, uma fasquia para a qual nós temos que treinar e empenhar-nos arduamente para atingir. Não são o topo máximo da ética e da moral, mas são princípios básicos que facilitam a vida em sociedade. São princípios básicos que, quando aplicados, quando cumpridos, evitam que nós nos matemos uns aos outros. Ok? Evitam que o mundo seja uma carnificina ainda maior do que aquela que já é. Se não fossem estes princípios, e que são extraídos da palavra, se o mundo já é um local duro, imaginem se isto não existisse. Imaginem se estas referências não tivessem sido preservadas até ao dia de hoje. Ok? Quando, por exemplo, nós temos expressões nos 10 mandamentos de não matarás ou não roubarás, elas não podem ser lidas e entendidas de uma forma simplista e literal. Pois matar, roubar, pode ser muito mais do que tirar a vida de alguém ou apropriarmos de alguma coisa que não era nossa. Ok? Nós podemos matar uma pessoa difamando essa pessoa. Matamos a honra dessa pessoa. Ok? Nós podemos roubar a honra, a respeitabilidade de uma pessoa proferindo mau testemunho um falso testemunho acerca dessa pessoa. Então, isto faz-nos entender que a leitura das Escrituras não é uma coisa de sim ou não e de preto e branco sempre. O que está explanado e zerado nas Escrituras são princípios de conduta, princípios de vida que nós temos que aplicar à nossa vida. E quando falamos do dinheiro e quando falamos do dízimo, isso são referências daquilo que nós deveríamos dar. Mas se nós entendermos aquilo que Deus é para nós, aquilo que Deus fez por nós, e Deus como fonte de tudo, então nós seríamos provavelmente muito mais generosos, muito mais liberais no dar, e não estaríamos aqui a fazer contas de calculadora, tal como Jesus referiu, dos fariseus que davam o dízimo dos coentros e da hortelã, das culturas menores que tinham lá num canteirinho e que não eram altamente produtivas. Ok? Então, partindo daqui, e quero convidar-vos, eu penso que temos o texto, e eu vou usar hoje a versão da Bíblia para Todos, da BPT, Deuteronômio 14, onde nós temos uma explicação acerca do dízimo e para que é que o dízimo serve, ok? E diz assim: deves pagar a 10ª parte de tudo o que anualmente produzem os teus campos. Com ela farás um banquete diante do Senhor teu Deus, no lugar que Ele escolher para aí fazer o seu santuário. Deves pagar a 10ª do teu trigo, do teu vinho e do teu azeite, e entregar as primeiras crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Assim aprenderás a respeitar sempre ao Senhor teu Deus. Então, a primeira instrução é que este dízimo
serve para fazer um banquete, para festejares e ao mesmo tempo lembrar-te que tudo provém do Senhor e respeitas o Senhor por isso, porque Ele é o provedor, porque é Ele que te deu. Ok? E continua no versículo 24. Mas se o lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer aí o seu santuário for muito longe da tua casa e não conseguires levar contigo a tua 10ª e primogênitos, então deves vendê-los e levar contigo o dinheiro correspondente para o lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido. Com esse dinheiro, ou seja, com aquele dinheiro resultante da venda daquelas tuas primícias, daquelas tuas primeiras culturas, daquilo que tu separaste para entregar ao Senhor, com esse dinheiro, versículo 26, comprarás lá tudo aquilo que tiveres na vontade, aquilo que te apetecer, ok? Bois, ovelhas, vinho e outras bebidas, e tudo mais que te apetecer, e então farás um banquete junto do Senhor teu Deus, festejando alegremente a tua oferta com a tua família. Vocês tinham a percepção que esta instrução do dízimo no Velho Testamento passava também por as pessoas poderem celebrar e festejar com as suas famílias daquilo que o Senhor lhes tinha dado, da bênção com que o Senhor os tinha enriquecido. Tinham esta noção de que o festejar fazia parte desta instrução do dízimo. E continua no versículo 27. Não esqueçam também os levitas que vivem junto de ti, porque não têm parte contigo na distribuição de terras. De 3 em 3 anos deves juntar o produto das tuas 10ª daquele ano e armazenar tudo na tua cidade. Isto será para os levitas que não tiverem parte contigo na distribuição das terras. Os levitas, quem eram? Eram as pessoas responsáveis pelo trabalho do sacerdócio. E o trabalho sacerdotal era mais do que simplesmente o trabalho religioso. O trabalho religioso era vasto, todo aquele processo, aquele cerimonial de entregas, de sacrifícios, de imolações, era conduzido pelos sacerdotes. Mas os sacerdotes tinham uma série de outras responsabilidades civis, como, por exemplo, analisar uma pessoa que se apresentava com uma doença contagiosa. Era o sacerdote que tinha que observar, que tinha que ter este trabalho. Gerir uma disputa de terrenos, por exemplo. Ajuizar entre pessoas. Tudo isto era um trabalho quase de um juiz, de um notário, de um presidente da Câmara, de um enfermeiro local. Todas estas tarefas caíam sobre os levitas, sobre os sacerdotes. E por isso eles não tinham posses suas, terrenos seus, quando foi a distribuição às tribos de Israel, e eles viviam destes dízimos e destas ofertas. Uma das funções era que houvesse sustento naquilo que depois, mais tarde, veio a ser o templo e o chamada casa do Senhor. Portanto, uma outra função dos dízimos era sustentar todo este serviço religioso e cívico e civil que o povo de Israel tinha. Continuando, ainda no versículo 19, e para os estrangeiros, os órfãos e viúvas que vivem na tua região, para que eles possam comer até ficarem satisfeitos. Não é simplesmente para sobreviverem, é comerem até ficarem satisfeitos. A quem? Aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas. Ou seja, aos necessitados, aos carentes. Para que eles possam comer até ficarem satisfeitos, assim o Senhor teu Deus há de abençoar-te em tudo o que fizeres. Então nós começamos aqui a perceber uma variedade de funções e de destinos para que o dízimo servia. E
não era só, contrariamente a uma ideia que se tem generalizado, que era para abençoar o serviço, ou hoje transportando para os nossos dias, para abençoar a igreja, para que a igreja possa continuar a fazer o seu exercício, o seu mundo espiritual, mas não. Havia uma parte para que tu pudesses celebrar, festejar. Uma parte para o serviço e uma outra parte para aqueles que são os necessitados, ok? Para apoio, para trabalho social. E isto são princípios que nós temos que trazer hoje para os nossos dias. Amém? Porquê é que nós damos? Porquê é que nós contribuímos? Por solidariedade? Por empatia? Por reconhecimento da necessidade? E por generosidade. E quero também convidar-vos a abordarmos agora um outro texto que está em 1 de Crónicas 29, em que a situação é esta. Salomão está a preparar a construção do templo. O Senhor tinha dito a Davi que não seria ele a construir o templo, mas que seria o seu filho Salomão. E este era um objetivo de Davi, poder ter construído um templo ao Senhor, em honra do Senhor. Só que, por razões diversas, e agora não vamos estar a abordar isso nesta nossa conversa de hoje, o Senhor disse, não, é o teu filho Salomão é que vai se encarregar disso. Mas Davi, como estava empenhado, fez uma série de doações de riquezas, de ouro, de prata, de pedras preciosas, e isto está descrito em Crónicas. Nós não vamos ler essa parte, vamos começar aí um bocadinho mais à frente, no versículo 5, e Davi pergunta aos seus generais e aos líderes do povo, e agora, quem é que está disposto a oferecer também com generosidade os seus donativos ao Senhor? E não está a falar do dízimo, não está a falar de dar uma 10ª parte, porque isso já era trivial. Versículo 6 diz assim, então os chefes de família, os chefes das tribos de Israel, os diversos chefes militares, os administradores das propriedades reais, fizeram as suas ofertas voluntárias. Ofereceram, e deixem-me só frisar aqui o fim do versículo 6, fizeram as suas ofertas voluntárias. Okay? Ofereceram para as obras do templo cerca de 160 toneladas de ouro e 10.000 peças de ouro, mais de 300 toneladas de prata, cerca de 600 toneladas de bronze e mais de 3.000 toneladas de ferro. Os que tinham pedras preciosas também as ofereceram para o tesouro do templo, que estava ao cuidado de Jeiel, descendente de Gerson. Estas pessoas ofereceram, o que é que diz o texto? Tem ali, ofereceram para o tesouro. Onde é que estamos? No versículo 9. Ofereceram generosamente estes donativos para o Senhor e fizeram-no com alegria. Ok? E eles deram com generosidade e com alegria. O rei Davi ficou muito contente com tudo isto. E depois a seguir nós temos, a partir do versículo 10, uma oração de Davi. E Davi, que nós conhecemos de tantas histórias e de tantos escritos, e particularmente dos Salmos, ele tem esta oração que está narrada aqui em Crónicas, poderia bem estar nos Salmos também, mas que é assim, versículo 10. Então Davi fez esta oração de louvor ao Senhor diante de toda a Assembleia. Louvado sejas para sempre, Senhor Deus do nosso Pai Israel. Tu tens grandeza, poder, glória, honra e majestade. Tudo o que há no céu e na terra te pertencem. Ok? Há dúvidas acerca disto? Tudo o que há no céu e na terra pertencem a quem? Ao Senhor Deus. Tudo o que há no céu e na terra. E se nós voltarmos atrás aqueles versículos em que vimos aqueles milhares e aquelas toneladas todas de ouro, prata,
ferro, bronze, por aí fora, isso é nada comparado com tudo aquilo que o Senhor possui na terra, no céu. Ok? Então, tu és o Senhor de tudo o que existe. Tu és o soberano que está acima de todas as coisas. É de ti que vêm as riquezas e o poder. É de ti que vêm as riquezas e o poder. És tu que tudo governas e, tendo a força e o poder, podes dar aos outros força e grandeza. Amém? Por isso, ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos e celebramos a tua majestade. Quem sou eu e quem é o meu povo para te podermos oferecer todas estas coisas? Ou seja, nós não estamos a oferecer nada ao Senhor. Pois é de ti que tudo vem e nada te poderíamos oferecer se não nos viesse das tuas mãos. Ok? Davi, que nesta fase já passou, já discorreu uma vida completa de lutas, de conquistas, de derrotas, de vitórias. Ou seja, é uma pessoa madura, experimentada, conhecedora, que está a dizer isto. Pois é de ti que tudo vem e nada te poderíamos oferecer se não nos viesse das tuas mãos. E quem está a falar é um ancião, uma pessoa com idade, que começou a sua vida como pastor nos campos. O mais jovem dos irmãos, que nem estava na contagem dos elegíveis para ser rei e que vem a ser rei. Portanto, simples pastor do campo que chega a rei tem este reconhecimento que tudo vem do Senhor e que nada lhe poderíamos oferecer que não tivesse vindo das suas mãos. No versículo 15 diz: diante de ti, Senhor, nós somos como estrangeiros, exilados, tal como os nossos antepassados. Os nossos dias sobre a terra passam como uma sombra, sem esperança. Ou seja, é efêmera a nossa existência. Ó Senhor nosso Deus, toda esta riqueza que preparamos para construir o teu templo vem das tuas mãos e a ti pertence. Eu sei que tu examinas as consciências e que aprecias a sinceridade. Ora, é com toda a sinceridade que eu te ofereço espontaneamente tudo isto. E é com alegria que eu vejo agora o teu povo aqui reunido a apresentar-te voluntariamente as suas ofertas. Ou seja, Davi dá um exemplo, ele foi o primeiro a dizer: eu vou doar isto tudo, porque tudo isto que eu tenho juntado tem vindo do Senhor. É Ele que nos tem abençoado, feito frutificar, feito crescer, feito florescer, feito enriquecer, mas é tudo dele. E amigos, e ele está a falar para as autoridades militares, civis de Israel, para a sua corte. Amigos, este é o exemplo. E toda aquela gente responde exatamente desta forma como Davi descreve. Veja agora o teu povo aqui reunido a apresentar-te voluntariamente as suas ofertas. Amém. Ó Senhor Deus de nossos antepassados, estamos no versículo 18, Abraão, Isaque e Israel, conserva sempre no coração desta gente estas disposições e sentimentos e encaminha sempre o teu povo para ti. Davi, ao mesmo tempo, está a interceder pelas gerações vindouras, para que os descendentes daquela geração possam ter sempre a consciência de que é o Senhor quem dá e que o nosso compromisso é de entrega e de generosidade. Amém? Então, e nós pensamos,
epá, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu não tenho nada, ou tenho, mal me chega para. Há que abordar aqui um bocadinho o conceito do rico. E David, efetivamente, era muito rico. A construção do templo foi uma coisa megalómana, em termos de obra, em termos de custo, em termos de investimento. A própria manutenção era uma coisa impressionante. Vocês podem ver nos registros bíblicos a quantidade de alimento que era necessário diariamente só para manter os trabalhadores a comer de forma regular. Mas o conceito de rico é muito discutível, não é? E queria citar uma frase do Ricardo Araújo Pereira que ele diz que é muito interessante. E ele diz assim: se eu disser que sou pobre, os pobres ficam ofendidos comigo. Mas se eu disser que sou rico, os ricos riem-se de mim. Portanto, o conceito de riqueza é muito abstrato. E há aquelas frases bonitas que aparecem muito nos posts na internet, nos murais, que é: há pessoas tão pobres que a única coisa que têm é dinheiro. Sim, estas frases bonitas. Ou o dinheiro não traz felicidade. Ou indo mais atrás, quando ainda não havia redes sociais, e lembro-me quando nos anos 80, quando Portugal teve uma das célebres intervenções do FMI, e alguns ativistas políticos escreviam nas paredes, nos muros. É daí que vem o termo mural. Hoje temos os murais das redes sociais, mas os murais vêm das paredes, dos muros. Então escrevia-se nos anos 80, durante os governos do Dr. Mário Soares, escrevia-se assim: os ricos que paguem a crise. Então, tem que haver sempre alguém para a gente chutar a bola, não é? Os ricos que paguem a crise. Isto era uma frase célebre durante esta intervenção do FMI nos anos 80, e alguns de vocês terão relembrados de outras mais recentes. Mas nós não devemos ficar a pensar que os pobres somos nós e que os ricos são sempre os outros, ok? Porque se tu tens mais que um par de sapatos, eu já tenho dito isto muitas vezes, se tu tens mais que um par de sapatos, tu és rico. Se tu de manhã chegas ao teu roupeiro e tens aquela coisa: não sei o que é que eu vou vestir hoje, é porque tens roupa em abundância, ok? Se por acaso há comida no teu frigorífico que ganha bolor, é porque tu és rico, ok? Então, ser pobre em Portugal não é a mesma coisa que ser pobre no Malawi, ok? Ser pobre em Portugal significa ter um rendimento abaixo dos 18 euros diários. A nível mundial, ser pobre é ter um rendimento abaixo de 1,65 €. São realidades completamente diferentes, ok? Ser pobre em Portugal é ter 10 vezes mais do que num país do terceiro mundo. Mas nós gostamos de nos comparar com a Noruega, não é com Moçambique, não é? Nós gostamos sempre de dizer que... Eu uma vez falava com uma pessoa das famílias mais ricas de Portugal, não tenho problema a dizer, da família Melo, que é uma das famílias mais ricas de Portugal, donos da CUF e acionistas da Brisa e por aí fora, e o senhor hesitou naquilo que ia dizer. Ele queria dizer que não era rico, mas percebeu que não podia dizer aquilo e emendou e disse: há pessoas mais ricas do que eu. É verdade, ok? Portanto, aqui o termo de comparação é sempre muito relativo, está bem? O termo de comparação é sempre muito relativo, mas tenhamos a consciência de desenvolver uma consciência de gratidão e de generosidade. Amém? 1 Timóteo 6, 17 a 19. E Paulo, que nestas cartas a Timóteo, ele dá-lhe muitas instruções de como lidar com as pessoas, de como dirigir e estruturar as igrejas que Timóteo terá pela frente para estruturar, diz assim: ordene
aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. E repara o termo, no presente mundo. Okay? Nesta realidade terrena de comprar e de vender, de trocar, de alugar, receber a renda, pagar a renda, nesta realidade terrena, okay? Portanto, ele está a falar de aqueles que são ricos materialmente, está bem? Que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, porque a riqueza é uma coisa incerta, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Como é que eu me posso sentir bem se o meu vizinho, se o meu irmão, se o meu colega, se o estrangeiro, se o meu próximo está em necessidade? Como é que eu posso viver bem com isso? Ok? Nós damos também por consciência social, porque entendemos que os outros têm necessidade e que temos a responsabilidade de abençoar os necessitados. E a palavra, as Escrituras, estão cheias de diretrizes acerca do auxílio ao próximo. Nós sabemos de cor João 3,16, certo? Que diz? Vocês sabem. Pronto, uns são mais corajosos a abrir a boca, outros são mais reservados, mas vocês sabem, 1 João 3,16. E 1 de João 3,16? Parece quase a mesma referência, mas não é. Tem lá um umzinho atrás em numeração romana. Uau, Rebeca, nisto conhecemos o amor de Cristo. Não é? E está ali já. Sabeis como podemos... Tá? Está cortado. Está cortado. Eis como nós podemos saber o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém possui bens neste mundo, é o versículo 17, e vendo o irmão em necessidade de lhe fechar o seu coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Meus filhos, não amemos com palavras e discursos, mas em ações e com verdade. E nós poderíamos citar inúmeros textos no Velho Testamento, no Novo Testamento, acerca da generosidade e do cuidado para com os necessitados. Então, posto isto, como é que nós damos? Como é que nós decidimos? Vamos nos reger pela regra dos 10%, do dízimo? Quero-vos dizer, pessoalmente, aquilo que eu acho. O dízimo é um princípio. Ok? E se nós formos fazer contas, e as contas da nossa igreja são públicas, aquilo que é a coleta mensal da igreja é inferior a 10% do rendimento dos irmãos. Eu não estou a julgar ninguém, atenção. Mas nós temos que ter um propósito e perceber, efetivamente, se estamos a dar conforme as nossas possibilidades, conforme aquilo que o Senhor nos está a abençoar, ou não. Ok? E devemos ser justos nisto. E não é uma questão de se eu não der, eu vou ser punido, eu vou ser castigado, como essas pregações que a internet está cheia, vê o gafanhoto, e você abriu brecha, e não sei o quê. Esqueçam isso, ok? 1 Coríntios 9, 7. Que cada um dê conforme julgar bem na sua consciência. E não chorem aquilo que dão, nem deem de má vontade,
Pois quem dá com alegria agrada a Deus. Deus pode recompensar com abundância todo o bem que fizerem, para terem sempre aquilo que precisam e poderem fazer bem aos outros. Ok? Deus pode recompensar com abundância todo o bem que fizerem, para terem sempre aquilo que precisam e poderem fazer bem aos outros. O início do versículo diz que cada um dê conforme julgar bem na sua consciência. E não fique a chorar aquilo que deu, nem dê de má vontade. Felizmente, para muitos, nós não temos aqui um apóstolo Pedro a olhar para Ananias e Safira, que disseste, foi? Então, siga. Ok. Nós damos por generosidade e por entendimento de serviço. E nós... Perdão. E nós damos para as causas em que acreditamos. Nós damos conforme percebemos a validade de alguns projetos também. E a nossa comunidade, Igreja Evangélica do Livramento, tem uma política de transparência financeira que dá aos irmãos a confiança de saberem quanto dinheiro entra nesta casa e como é gasto cada cêntimo. As contas são auditadas por uma comissão independente da direção e são afixadas e são expostas mensalmente. Ok? E nós não pregamos, nem apelamos a contribuições a troco de promessas de enriquecimento fácil. Não ensinamos ninguém a dar um chouriço para receber um porco. Ok? Nós ensinamos que é o Senhor quem abençoa a todos e que temos o dever e o privilégio de contribuir com alegria e com prazer. Ok? Portanto, é bom que isto fique claro, e eu disse no início que é constrangedor falar de dinheiro, mais ainda de cima do púlpito, ok? E sei que ao abordar esta temática, que mexo com a consciência de cada um de vocês. Quero mexer com a vossa consciência, não quero mexer com os vossos bolsos. Isso é alguma coisa que vocês fazem em consciência com o Senhor, ok? Portanto, nós não pregamos aqui milagres e transformações porque você deu mais dinheiro. Okay? Nós acreditamos na bênção de Deus, que é o Senhor que enriquece, que tudo provém dele. Amém? E nós, como igreja, nós queremos ir mais longe, sim. Nós queremos ter mais pessoas a servir o corpo a tempo inteiro e remuneradas por isso. E nós queremos que os nossos obreiros assalariados tenham salários dignos. Como queremos que todos os irmãos, na sua profissão, tenham um salário digno. Isto é justiça social. E a Bíblia está cheia disso. Não é tornarmos a igreja numa missão social, numa agência de caridade. Não. É dentro da igreja haver essa justiça social também. Amém? E eu estou à vontade para falar, porque o pastor até está de férias, e hoje não veio ao culto. Portanto, eu estou à vontade para falar disto hoje, que eles estão de férias, não estão cá, e também não me pediram sermão nenhum. Mas temos que ter esta consciência. Se queremos crescer também como corpo, instituição que serve, e a nossa igreja quer servir a população local. A nossa igreja tem planos para abençoar outras igrejas que têm necessidades. Queremos fazê-lo. E vamos fazê-lo com o investimento dos irmãos. E eu peço desculpa pela palavra investimento, porque não é de investimento financeiro que se trata, é de doar-nos a nós próprios. Amém? E sabemos que em Mateus também o Senhor nos diz que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Ok? E o que é que nós valorizamos mais e onde é que nós estamos
a investir mais. E se nós queremos que o Evangelho avance nesta terra, se nós queremos ver a nossa igreja envolvida em projetos missionários, nós somos chamados a ser parte disso também com o nosso dinheiro. E dizer-vos que dar, contribuir, é uma disciplina espiritual, como é orar, como é ler a palavra, como é adorar a Deus. Dar com generosidade é também uma disciplina espiritual que nós temos que cultivar, desenvolver, implementar e fazer crescer nas nossas vidas e na nossa comunidade. Amém? E quero dizer-vos isto para terminar. Tal como é importante isto que eu partilhei convosco hoje, e os mais jovens estão lá embaixo nas classes, é importante que vocês, aqueles que são pais, que ensinem aos vossos filhos a generosidade, a importância do dar. Porque vivemos dias de muito narcisismo, de muito facilitismo, em que os filhos, muitas vezes, acham que o dinheiro nasce nas árvores e nem todos os pais são jardineiros que tenham árvores. Ok? O dinheiro não nasce nas árvores. É a bênção do Senhor que enriquece. E nós temos que ensinar os nossos filhos a dar com generosidade, a contribuírem desde muito cedo, desde tenra idade. Ok? E é frequente nós vermos os pais a darem a moedinha para os filhos irem pôr na caixa da coleta. Mas expliquem-lhes em casa porque é que nós pomos a moedinha, ou a notinha, ou o MBWay a serviço da igreja. Expliquem o porquê e pensem nestes ensinamentos de hoje, ok? É importante que os vossos filhos aprendam a generosidade num mundo que é cada vez mais egoísta, mais narcisista, ok? Em que nós vemos coisas que são problemas de um mundo ocidental secularizado e rico, ok? Vamos continuar a louvar a Deus.